Bom, gente, hoje eu estou aqui com o Michel Elal. É um grande prazer, Michel, poder conversar com você. O Michel, para mim, é uma grande referência quando o assunto é hábitos, produtividade. Michel está diretamente de Vegas, nos Estados Unidos, e o nosso papo hoje vai ser basicamente para a gente pegar algumas dicas sobre como que você pode pegar todos os modelos que você está vendo nas entrevistas com gestores, gerentes e aplicar isso de forma muito prática, de fato, no seu dia a dia e começar a ver mudança. Então, eu vou fazer algumas perguntas que eu acho que vocês fariam para o Michel, caso tivessem a oportunidade de estar na frente dele. E, em primeiro lugar, Michel, muito obrigado por topar conversar com a gente. Eu que agradeço, João. Pô, a gente está nessa caminhada aí já há 3 anos, né? Pelo menos que a gente se conhece pessoalmente. E eu sou muito grato de você ter me convidado para participar dessa entrevista. Show de bola. Vamos lá, cara. Primeira pergunta é a seguinte: você acha que existem hábitos de sucesso? Ou seja, pessoas que são fora da curva, que conseguem grandes resultados, seja dentro do mercado de trabalho formal ou no mundo do empreendedorismo, elas têm hábitos? E se a resposta for sim, você consegue me falar três hábitos que você vê em pessoas que têm resultados fora da curva? Eu peço três, porque se eu pedisse abertamente, você poderia me dar uma lista e a pessoa que está assistindo ficar meio perdida. Certo, é verdade. Então, cara, eu gosto de citar que sim, existem hábitos que você pode desenvolver e a gente não são só aqueles hábitos que eu vou falar assim, você precisa se exercitar, isso, aquilo. Eu acho que é uma coisa mais comportamental, tá? São três. Primeiro é o esforço. Hoje a gente pode chamar também de dedicação, tá? O esforço é é o único hábito, ou o único comportamento que você tem, que você não, que ninguém pode ter mais do que você, tá? Então, é através do esforço que você vai alcançar a maestria. Quanto esforço você coloca em algo, em algum hábito, ou em desenvolvimento de alguma habilidade, é quando você vai se tornar um mestre disso. E acho que você, João, entende muito sobre isso. Que, tipo, no início a gente primeiro testa essa questão de desenvolver um hábito, de se tornar frequente em alguma coisa, que depois que vem a excelência. Entendeu? Então, acho que eu acredito muito que o esforço é o primeiro dos comportamentos ou hábitos que a gente tem que desenvolver. Tá? Antes de você É ir o para o caminho para. próximo, Michel, deixa eu só fazer um comentário. Eu acho que dentro disso que você falou agora, tem muito de constância também, né? Que é você sempre estar fazendo e não se desmotivar quando os resultados não vierem num curto prazo. Então, assim, eu gosto de sempre estar aprendendo alguma coisa nova. Há um ano atrás, mais ou menos, eu falei, pô, vou aprender a jogar futevôlei. A gente já até jogou algumas vezes juntos. E, Isso. assim, durante um bom tempo eu ficava treinando e não conseguia ver evolução. Mas depois de um momento eu comecei de fato a ver essa evolução e eu entendi que ela só aconteceu porque por um bom tempo eu fiquei treinando, me obrigando a treinar, mesmo sem ir tão bem, porque a constância te eleva de nível, né? E é esse que é o segundo. Você já me trouxe, já deu a gancha. A gente não programou isso, tá, galera? Só para deixar isso claro. Então, tipo assim, a persistência. Né? Por que vai acontecer? O diferencial das pessoas que atingem um nível muito alto, que alcançam grandes resultados na vida, na carreira, é que eles foram persistentes. Eles tomaram um não, ou eles tiveram um fracasso, ou eles não se desenvolveram bem, como ou ele citou agora na questão do futebol, tipo, logo no início, mas ele foi constante, ele foi persistente. Então, isso independe, obstáculos vão aparecer. Você vai ter dificuldade, mas isso não quer dizer que você não pode se tornar excelente em algo, no que você está proposto, né? No hábito que você está buscando se tornar bem sucedido. E isso acho que é o segundo hábito, o segundo comportamento que você pode ter. O terceiro, e novamente, que meio que abraça esses aí, é que você abraçar os challenges, os desafios, tá? Tipo, você vai ter desafio, você vai ter problemas a serem resolvidos. E aí nos Estados Unidos a gente chama isso de problem solver. A galera que tem habilidade ou então aquele desejo, aquele hábito de buscar a solução do problema, não se restringir, porque eu vejo muito isso nas grandes empresas, pessoas que são contratadas por uma posição e elas querem fazer só o que elas foram contratadas para fazer. Né? E aí, se tem algum problema que foge um pouco da área dela, ela não está disposta a contribuir ou ajudar a desenvolver aquele problema, a solucionar aquele problema. Então, para mim, são esses três hábitos. E respondendo se sim, como eu disse sim para as respostas de cima,
né? Tipo, que tem como você desenvolver hábitos de sucesso, eu digo que uma das formas de você, vamos falar, escolher qual é o hábito de sucesso que você pode. O ser humano, tipo, a maior habilidade que o ser humano tem é da reflexão. Tá? Você pode analisar o que você fez, né, e melhorar. Né? Eu acho que você até citou isso na questão do futebol. Você vai analisando, você vai melhorando. Você não vai só... você vai sendo constante, mas você vai sempre procurando entender o que eu estou fazendo de errado, o que eu posso melhorar, o que eu tenho que parar de fazer. Né? Então, tipo assim, essa reflexão é extremamente importante. Então, para mim, o ato mais importante é de um diário. Aí a galera vai falar, porra, cara, diário é chato pra caramba, só ficar escrevendo o que eu tô fazendo? Não é escrever o que eu tô fazendo. O meu diário, eu falo quais decisões que eu tomei hoje, por que eu tomei essas decisões, ok? E elas foram baseadas em emoção ou algo analítico, que eu posso, uma decisão analítica, tipo algo que eu tomei uma decisão porque eu aprendi que aquilo ali trouxe um resultado ruim, então eu tenho que melhorar, né? E aí eu também me respondo, eu fui produtivo ou eu não fui produtivo? O que me deixou produtivo e o que não me deixou produtivo? E é através dessa reflexão constante que eu encontro ter uma alta performance com mais frequência. Até por isso que eu acho que o João me convida aqui para falar sobre isso hoje. Porque é essa evolução que a gente busca, sair do automático, do piloto automático, sair dos condicionamentos que a gente foi pré-condicionado na infância, na adolescência, pelos nossos pais, etc. Acho que é isso que... eu tenho certeza que é isso que faz você alcançar resultados fora da curva. Beleza, então ó, você falou que o primeiro é você se esforço / dedicação, né, para executar alguma coisa. O segundo é persistência, continuar fazendo mesmo quando não tiver saco. Então você entra até numa parte de disciplina aí, né? Isso que eu ia falar, persistência é um pouco de disciplina, fazer quando mesmo a gente não tiver vontade. Perfeito. E aí depois você falou sobre abraçar os desafios e entender que vão ter alguns momentos que você simplesmente vai se deparar com uma situação que você não encontra a solução de cara, ou que você não está nem às vezes com tesão para fazer, mas é um desafio e eu tenho que executar. E fazer uma leitura disso com um diário, que é uma das coisas que você propõe. Como que funciona esse diário? Como é que uma pessoa poderia começar a fazer um diário para ela, assim? Muito bom. Cara, eu uso um aplicativo, você pode usar o Notepad, eu uso o meu celular, porque eu estou sempre em movimento, sempre viajando bastante. Então, para ter algo escrito assim, acho que pode ser um caderno também, mas eu gosto de usar o aplicativo Evernote no celular e diariamente, 1 hora antes de dormir, eu faço uma reflexão das atividades que eu tive durante o dia, tá? E eu faço essas perguntas. Não é só colocar lá, eu acordei, eu fui malhar, eu bebi água, eu fiz isso. Não. É tipo, quais decisões que eu tomei hoje? Pô, eu aceitei um convite do João Hashtag. Por que eu aceitei esse convite? Entendeu? Foi produtivo? Não foi produtivo? Foi uma decisão bem tomada? Eu decidi, por exemplo, na sexta-feira, o nosso amigo Ryan, para quem não conhece, entendeu? Tipo, me convidou para ir para Flórida. Por que eu decidi ir para Flórida? Porque talvez, qual foi a reflexão que eu fiz para talvez não decidir? Qual foi bom, foi ruim? E é mais ou menos essa evolução que você vai entendendo por que você toma decisões. Você vai se conhecendo melhor e vai traçando, desenhando a jornada de onde você quer chegar, né? A pessoa que você quer se tornar. Legal, porque muitas vezes a gente também na pressa acaba não tendo esse tempo para parar e fazer essa análise, né? Mas aí, deixa eu só te interromper, João, porque tipo, todo mundo tem as mesmas 24 horas, tá? Então, quando a gente fala de a pressa, é a galera que já está no piloto automático. Entendi. O valor o ser humano tem a capacidade de analisar e refletir sobre as suas ações, entendeu? Então, quando você reflete, e normalmente quando que a gente faz essa reflexão? A gente faz essa reflexão no fim do ano, né? Aquela retrospectiva, eu quero melhorar, eu me proponho a fazer isso novo e tal. Por que não fazer isso diariamente? Por que não fazer isso semanalmente, talvez? Entendeu? Tipo, chegar todo domingo e fazer uma reflexão de como foi essa semana, tal. A sua evolução vai ser muito maior e é isso que transforma as pessoas fora da curva. Eu vejo muito ter esse hábito de retrospectiva nas grandes empresas, pessoas que estão trabalhando com desenvolvimento de apps para grandes empresas, Facebook, Google, etc. Eles fazem um trabalho ágil, né? Tipo, e uma das coisas que eles fazem no final de cada desenvolvimento semanal
eles fazem uma retrospectiva. E isso faz com que o time melhore de performance consideravelmente. Bacana demais. Tá fora do script, mas uma pergunta que eu queria te fazer, mais ou menos nessa linha, é o seguinte. Quando a gente pensa, então, nessa retrospectiva, nessa análise, a gente entra num outro ponto que eu, particularmente, vejo que muitas pessoas que têm resultados de sucesso, tanto no mercado de trabalho quanto no mercado do empreendedorismo, têm, que é o hábito de meditar. Ou tem quem tem alguma religiosidade de rezar, ou então um mix dos dois, né? De você, de alguma forma, pedir, mas de alguma forma também parar. Você considera que esse hábito é importante? Você vê muitas pessoas de sucesso fazendo isso? Sim, cara, sim. É extremamente importante. Até, tipo, saiu do script, mas estava no script também, porque você ia me perguntar sobre 3 hacks de sucesso fácil, né? Tipo, eu estou falando pra galera. Uhum. Mas, tipo, mas eu vou te falar, cara, um deles é meditar. Entendeu? Um deles é você fazer... porque na hora da meditação, você está entendendo quais são os pensamentos que você está tendo que controlar, entendeu? Porque não é ausência de pensamento. Meditar não é ausência de pensamento, tá, galera? Na verdade, é você estar presente, é estar no momento. E eu uso de vez em quando a meditação, até chamo de futevôlei. Quando eu vou para a praia jogar um futevôlei, é a minha meditação. Então, de vez em quando, no domingo, quando você vai, se for pessoa religiosa que vai rezar, vai para a igreja, é um momento de reflexão, é um momento de retrospectiva, de você analisar quais foram as suas ações da semana, etc. Então, eu acredito que é muito importante para todos nós meditar, né? Ou qual que seja o modo de meditação. Usar isso para você entender o quanto você está conectado com o seu propósito. Sair do automático, cara, isso é muito importante. Tá, e para quem nunca meditou na vida, mas ficou um pouco interessado em pelo menos testar. Vou ver se o que o Michel está falando faz sentido ou não. Durante os próximos 5 dias vou tentar meditar. Alguma dica para essa galera? Sim, olha, cara, baixa algum aplicativo. Tem uns aplicativos chamados, acho que é Meditar-se. Deixa eu posso abrir aqui, vou abrir meu Claro, celular fica à rapidinho, vontade. cara. Vai. Só para pegar aqui algumas dicas que eu estou testando, vários apps de meditação. Tem o Headspace, que está em inglês. Tem o Insight Timer, se você puder depois aí colocar no vídeo. Tem o Zen. São aplicativos que eu uso. O Insight Timer é o que eu mais uso, entendeu? E ele ajuda você, porque ele é guiado, é uma meditação guiada. Ele fala assim, vamos começar, você é iniciante, meditação no começo é só uma respiração, entendeu? É você controlar a respiração. Depois tem outros passos que você pode dar, tá? Beleza. E quanto tempo por dia você acha que é recomendável para quem está começando? Existe um Cara, mínimo? então, acho que normalmente, cara, é 3 minutos, 5 minutos. Hoje em dia eu pratico 10 minutos, Entendi. entendeu? Mas eu comecei com 3, porque, cara, engraçado que essa é a evolução. Eu comecei a ler muitos livros e todo mundo que era fora da curva falava, você tem que meditar, entendeu? Eu falei, cara, eu penso muito, tenho um pensamento muito rápido, eu sou um cara agitado, eu nunca paro, eu nunca tenho tempo para nada e tal, como que eu vou meditar? Entendeu? Eu pensava nisso. E eu falei, porra, mas eu tenho que experimentar isso aí. E aí eu fui buscando maneiras, aplicativos, livros sobre o assunto, e aí eu fui entender que não é ausência de pensamento, né? Na realidade é você estar presente, é você dedicar 5 minutos para diminuir a frequência do seu cérebro de pensamento, entendeu? E outras coisas. E a respiração é a primeira coisa que você controla, tá? E você vê que, até eu aqui estou bem emotivo, eu gosto, eu tenho energia, então eu estou aqui falando, você vê que a minha respiração, ela está acelerada. Mas se eu quero acalmar, se eu quero tomar melhores decisões, eu tenho que respirar fundo, encontrar esse momento mais zen. E você é um cara zen, eu gosto muito, tipo, da maneira como você fala, você tem a cadência. Então, acho que você deve praticar isso também. Não sei se você pratica, mas acho valioso. Sim, sim, também pratico. Próxima pergunta é a seguinte, cara. Beleza, hábitos de sucesso, então, pelo que você falou na primeira pergunta que eu te fiz, existem. E aí o que eu quero saber é o seguinte, eu consigo, de alguma forma, escolher quais vão ser os hábitos? Porque, por exemplo, esforço, persistência, abraçar os desafios, eu acho que são hábitos que são úteis para qualquer pessoa, independente do objetivo dela. Seja profissional, seja no empreendedorismo. Mas, de acordo com o objetivo que eu tenho, eu quero ser gerente da empresa tal com 30 anos. A partir desse objetivo claro, eu consigo criar hábitos
para alcançar esse objetivo? E aí, já pegando para uma segunda pergunta dentro dessa beleza, se a resposta for sim, consigo pensar em alguns hábitos. Como que eu consigo implementar isso na minha vida? Beleza. A resposta é sim, entendeu? Acho que hábito é tudo que você consegue fazer com frequência e tal. Tem um livro que eu quero depois sugerir, O Poder do Hábito, que fala muito bem como que as pessoas criam hábitos, né? Mas antes de tudo, eu queria dizer, tipo, os 3 mais importantes hábitos que pode ter, e parece bizarro, mas não é. É simples, é cuidar do seu próprio corpo, tá? Eu tô aqui jovem, né, com 40 anos, entendeu? Mas uma das coisas que eu aprendi é que você é a sua ferramenta de trabalho principal, é a sua mente e o seu corpo, entendeu? Então, a primeira coisa que você pode fazer é dormir bem. É sério, galera. Tipo, eu fui aquele cara maníaco que, tipo, porra, deixa pra dormir no caixão e tal. Eu não queria dormir em nada. Isso atrapalhou a minha produtividade no longo prazo e a minha saúde, tá? Então, tipo, você quer estar mais alerta, você quer ter mais criatividade, você quer ter um cérebro mais ativo, você tem que ter um sono muito bom, muito bem. Tem que ter um sono de pelo menos 6 horas por dia, porque é o que recicla. Seu cérebro precisa reciclar, tá? Mas eu busco sempre dormir 7 horas e meia a 6 horas, tá? Esse é o primeiro hábito que eu sugiro para todo mundo. Pô, mas, Michel, você vai dar dica de dormir? É de dormir. Tipo, porque muita gente perde horas e horas no celular. Tem muita gente que perde horas e horas assistindo televisão, entendeu? Eu não consigo acordar mais cedo. E até vou falar isso depois também, mas tipo, eu não consigo acordar mais cedo. Mas, porra, não é questão de acordar cedo, é questão da hora que você dorme. Tipo, você pode dormir 1 hora da manhã, desde que você durma 6 horas, você vai acordar às 7. Entendeu? Você pode acordar às 7? Beleza, então pode dormir 1. Entendeu? Então, tipo, a questão não é essa, a questão é a hora que você vai dormir, no meu ponto de vista, e buscar ter um sono melhor e entender isso, tá? O segundo é cuidar do seu corpo. A galera só quer cuidar do corpo para o estético. Não é, cara. Se exercitar, movimento é energia, né? Tem Einstein explica isso, né? A fórmula de Einstein, ele fala, energia, né? Tipo, é movimento, não não tá parada. Tipo, quando tá parado, a gente não tem muita energia, não, entendeu? Então, tipo, eu queria muito que todo mundo entendesse que o seu corpo é o que vai trazer mais resultado para você no longo prazo, se você cuidar dele. Imagina, se você não se exercitar, você tem gente que entra em depressão, tem gente que tem outros problemas. Então, tipo, exercitar para mim é o segundo hábito que você tem que ter. Você tem que praticar 15 a 30 minutos de exercício diariamente. Eu preciso ir para academia? Não. Vai lá e joga um futevôlei. Entendeu? Eu preciso... se eu não puder jogar futevôlei, faz exercício em casa. Entendeu? Polichinelo. Eu mesmo sou um cara que gosto de me exercitar em casa. Faço polichinelo, faço flexão, faço abdominal, faço agachamento. São exercícios básicos que, porra, em 15, 20 minutos eu tô ativo e que é excelente, tá? E, cara, esses são os 2 hábitos que eu sugiro pra galera, tá? Beleza. Esses são os básicos para mim. Dormir bem, exercitar. Show de bola. Seguinte, Michel, agora o que eu te pergunto é o seguinte, sobre ritual matinal. Eu já vi muita gente também de sucesso que tem um ritual, às vezes não um ritual formal, mas algumas pessoas até têm um ritual formal, tipo, elas escrevem num papel, em algum lugar, 6h45 eu levanto, 6h50 eu faço café, 7 horas eu tomo banho, 7h15, blá, 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 e assim vai. A pergunta que eu faço é, você acha que é importante ter algum tipo de ritual pela manhã? E se a resposta for sim, mais uma vez, como que uma pessoa pode tentar criar um ritual matinal para ela ser mais produtiva? Sim. A resposta já é sim, direto. Eu até tenho chamo o meu ritual de ritual do amor próprio, né? Porque assim, é onde eu dedico mais tempo para mim. É nesse momento aí que eu me exercito, é nesse momento que eu medito, é nesse momento que eu leio, é nesse momento que eu dedico um pouco de tempo para minha família, para minha cachorra, entendeu? E um momento para mim mesmo. Michel, mas eu não tenho tempo, né? Eu falei, vai dormir mais cedo, se você quer fazer isso logo pela manhã. Eu não quero julgar as pessoas, porque eu vejo muitas pessoas de sucesso que têm um ritual matinal, mas elas não acordam cedo. Então, não é a hora que você acorda, é o que você faz quando está acordado, tá? Esse é o que eu prego, tá? Porque tem gente que tem mais produtividade à noite. Eu não sei, como que é você? Você tem... Sim.
Eu acordo geralmente cedo, assim, por volta de 7. Cedo, para muita gente isso é tarde já, mas 7, 7 e pouco. É. Vou jogar o futebol ali na praia. E aí chego aqui no escritório 10h30. E aí eu trabalho geralmente de 11 até umas 7, 8 horas. Então eu prefiro concentrar a minha parte, pelo menos profissional, na parte da tarde/noite. E prefiro usar amanhã para mim. Excelente, viu? Por mais que ele acorde cedo, você tem um ritual matinal. Você se dedica 3 horas do dia para você, pelo menos, né? Onde você está iniciando o seu dia, refletindo e tal. Tem gente que, prefere acordar 4h30 da manhã, tocar todas as coisas da manhã, tipo até 9 horas, porque não vai ser incomodado, etc, etc, e depois fazer outras coisas. Então, é muito de cada um. Eu não gosto de generalizar nesse caso, porque, as pessoas começam a se sentir mal por elas não estar fazendo o que a gente está sugerindo, tá? Mas é importante, sim, ter um ritual matinal, especialmente porque o que a gente mais faz, o cérebro que mais faz gasta muita energia, tá? Então, quando você tem um ritual, você está economizando energia, tá? No seu subconsciente, você está deixando o seu subconsciente tomar as decisões para você, tá? E como fazer isso é aquilo que você falou. Um modelo mais fácil e mais rápido que eu adoto eu vou criar um ritual matinal, beleza. Eu coloco lá na noite anterior ou no domingo, normalmente quando eu vou começar eu gosto de começar um ritual, eu gosto de falar assim, eu preciso fazer isso. Então eu coloco os horários que eu vou fazer e sigo, como se tivesse um papelzinho falando, eu tenho que fazer isso. Porque de vez em quando a gente acaba se distraindo, e de vez em quando a gente acaba sendo levado para outro caminho. No início tem que ser robotizado, para você até desenvolver o hábito, tá? Aquela consistência, tá? Então, eu acredito que a melhor maneira mesmo é você determinando os horários, e aí você vai observar que nem tudo funciona corretamente. Então, de vez em quando você se programou para malhar por 20 minutos, mas demorou 25, então você vai fazendo ajustes. Atualmente, eu tenho 5 rotinas matinais diferentes. Tá? Por que eu fiz isso? Desculpa até estar prolongando. Sem problema. Tá bem? Mas por que eu tenho 5 rotinas matinais? Porque eu viajo muito. Tá? E eu moro em Las Vegas e eu moro no Rio de Janeiro. Tá? Aí o que acontece? Toda vez que eu ia fazer uma rotina e eu estava viajando, eu não conseguia manter aquela rotina. Porque eu chegava na viagem, tô no hotel. Cara, como que eu vou fazer a rotina que eu tenho no Rio de Janeiro no hotel? Não é a mesma coisa. Não tem os alimentos, não tem os aparatos e tal. Então eu criei uma rotina para a viagem. Entendeu? A rotina demora 15 minutos. A única coisa que você tem que fazer é eu acordo, bebo 600 ml de água, eu faço um alongamento, faço os exercícios físicos, tomo um banho gelado e estou pronto. Entendeu? Nem meditar eu medito. Eu estou pronto. Agora, estou em casa, tá sol. Qual é o ritual matinal? Tem um futebol, eu não exercito, eu vou pro futebol. Né? Tá chovendo, eu vou exercitar em casa. Entendeu? Por quê? Porque eu me deparei um dia que estava chovendo, que eu tinha que ir pro futebol, eu fiquei na cama até meio-dia. Entendeu? Não pode. Então, eu fui criando rotinas de acordo com o meu ambiente. Porque muitas pessoas têm uma rotina, mas aí ela vai viajar para o fim de semana com a família para casa de praia e ela não tem uma rotina para lá. Ela sai de lá, ela não pratica nenhuma rotina, aí chega na segunda-feira e ela fala, pisei na jaca, vou fazer mais merda ainda, e não volta e cria uma bola de neve negativa. Entendeu? Em vez de ser sempre aquele negócio da consistência. Então, cara, você tem controle da tua vida. Então, as rotinas servem para isso. Entendeu? Você cria uma rotina para o sábado e domingo, se for o seu caso, entendeu? Cria uma rotina desde que você faça aquelas coisas que você se sirva, tá? Porque muita gente chega no final da tarde, acaba usando um termo que eu não gosto muito, aquilo, eu mereço. Não sei se você já passou por isso, tá? A pessoa que não tem uma rotina matinal, normalmente chega no final da tarde, ela fala assim, eu mereço. Eu mereço comer essa guloseima, essa coisa aqui. Eu mereço beber isso aqui. Eu mereço ver um Netflix. Eu mereço. Cara, tu merece sim, desde que você faça por onde, e você deveria, na realidade, você não é aquele tempo que você está colocando para o eu mereço, deveria ser dedicado por outras coisas, tá? Você deveria, no mínimo, como se fala? Quando você tem uma rotina matinal, ok? Você já se entregou no início do dia. No restante do dia, você está pronto para servir, você está pronto para trabalhar.
você está pronto para contribuir para a vida dos outros, para contribuir para sua empresa, contribuir para outras coisas. Quando você acorda cedo e você tem uma rotina matinal, você já se entregou aquele tempo, você já fez o que você precisava fazer para o seu merecimento, você já entregou para você, então você está pronto para servir os outros, está pronto para servir para sua empresa, você está pronto para sair e dedicar tempo para o que você precisa fazer também para sustentar sua família, para fazer o que você, na busca do seu propósito, da sua carreira, do seu... outras coisas. Você não está se sentindo mal fazendo as coisas. Muita gente acorda de manhã atrasado, pega trânsito para o trabalho, chega lá, tem que atender e não está feliz, está frustrado, entendeu? Então acaba trazendo esse peso para a sua própria vida. Enquanto se você já tivesse feito algo por você, você está leve, entendeu? Você está mais pronto para servir aquilo que eu falei. Legal, beleza? Legal demais. E eu acho que, assim, complementando o que você falou, pelo menos o que eu sinto em mim, assim, quando eu, de fato, respeito a minha rotina matinal, é que quando eu chego, como você falou, no trabalho, eu tô com, primeiro, um sentimento de dever cumprido, e isso me dá confiança para executar mais coisas aqui dentro. Então, quando eu tenho que escrever alguma copy, quando eu tenho que fazer uma reunião com a minha equipe, quando eu tenho que, de alguma forma, instruir alguém que trabalha com a gente aqui, eu já me sinto mais confiante. E esse sentimento de confiança certamente me ajuda a ser mais produtivo. E o segundo, acho que é muito nisso que você falou. Você já começa o dia com crédito com você mesmo. E aí você consegue ir, ao longo do dia, soltando esse crédito para outras pessoas. E aí é muito naquilo que a gente fala de abundância, de positividade, de você não trazer para dentro do ambiente de trabalho, por exemplo, alguma ansiedade que você está tendo. Porque o próprio exercício físico, para quem pratica algum exercício de manhã, já organicamente, biologicamente comprovado, já vai soltando algumas coisas, hormônios, né, que te ajudam a se livrar disso. Então, acho que é essencial. Exato. Beleza, Michel, Concordo. Vamos lá. Próxima pergunta é o seguinte, eu queria que você desse assim, 3 hacks de fácil implementação e de rápida implementação para o dia a dia das pessoas, assim, que estão assistindo e querem ser mais produtivas. Você já até soltou mais cedo, quando eu te provoquei ali sobre a parte de meditação, mas se você puder, além desse, dar mais um de bônus, então o da meditação e mais 3, se você conseguir, seria ótimo. Sim, claro, eu posso. Cara, eu acredito em muitos, né? Tipo, no sentido de vai depender do que você está buscando na sua vida, tá? Cara, um dos que eu gosto muito é o do banho gelado, tá? As pessoas acham, porra, como assim, Michel? Banho gelado? Banho gelado. Cara, por quê? Porque o banho gelado é algo que a gente... É um comodismo ter banho quente hoje em dia, tá? 300 anos que a gente tem eletricidade, sei lá, 200 anos que tem eletricidade e tal... talvez menos, não sei, mas o banho quente ele vem de menos tempo para cá. Isso tornou algo comodista, né? Então, quando você toma um banho gelado, você sai da zona de conforto, você está agindo através do medo, você está falando para você mesmo que quem controla essa porra é você, entendeu? E tipo, beleza, vou tomar um banho gelado, 1 minuto, 2 minutos de banho gelado lá, tô pronto. Chega alguma dificuldade, alguma adversidade, algum obstáculo no seu trabalho, você vai falar, eu tô pronto, o medo não vai, tipo, eu já superei uma coisa pequena, foi uma microconquista. Para mim, o banho gelado é algo que me desperta, me deixa, tipo, depois que eu faço o meu ritual matinal, eu tomo aquele banho gelado e eu fico totalmente pronto para dar sequência ao meu dia. Tá? Eu sei que é diferente para várias pessoas, mas para mim, esse é um dos hábitos de fácil implementação que faz o meu dia ser muito mais produtivo, tá? Outro que eu gosto muito é aquele do exercitar, cara. Eu não tenho como não trazer esse hábito, que é de fácil implementação, porque, para mim, você não precisa ir para a academia para se exercitar. Você quer ir para a academia para fazer hipertrofia, para ganhar mais massa muscular, para perder peso, etc. Beleza. Agora, você tem que diariamente se movimentar. O ser humano, cara, a gente é homem da caverna. Tá? Essa é a realidade. Nós estamos treinados para isso. Hoje em dia a gente tem Tinder, a gente tem iFood, a gente tem Netflix, a gente tem ar-condicionado, a gente tem banho quente, tem essas porra toda que transforma a gente, sei lá no que, cara, numa tartaruga, tipo, num bichinho assim que não faz nada, tipo, comodista do caralho. Então, tipo, eu chego pegando duro e falando assim, cara, vamos lá exercitar diariamente. Já que a gente não está correndo atrás da nossa caça, já que a gente não está fugindo de predadores, a gente tem que se exercitar diariamente.
E é a primeira coisa que eu falo para os meus mentorados, para a galera que faz meus programas, você tem que se exercitar, tá? Diariamente. Mas diariamente, cara, são 15 a 20 minutos mais ou menos por dia que você tem que fazer exercício que vai deixar você mais alerta, tá? Vai deixar você mais pronto. Tá? Esses são os dois. O outro, cara, é leitura. Leitura, tá? Leitura serve para várias coisas, para te tornar mais assertivo, para te tornar mais criativo, para te tornar mais decisivo, para se tomar melhores decisões. Nós diariamente tomamos mais de 50 mil decisões, já foi comprovado isso, tá? No estudo, mais de 50 mil. A maioria delas não são decisões conscientes, são subconscientes. A decisão de meu olho piscar aqui, da minha mão me movimentar, desse sorriso, tal. De vez em quando as coisas são mais inconscientes. Quanto melhor você entender que você está tomando decisão toda hora e você entender quais são as melhores decisões que você deve tomar para a sua vida e para o seu dia a dia, para os seus hábitos, etc., melhor serão as suas decisões, né? E aí, quando você lê, você está aprendendo com o erro dos outros, né? Você não precisa errar para se desenvolver. Né? Então, acho que essas três, para mim, são essenciais, cara. O banho gelado, né? Para você ter mais energia, a leitura e o exercício físico. Legal. Eu sou muito nessa pegada de tem que sair da inércia, tá? Esse movimento vai trazer mais energia. Exercício, de vez em quando, ele é associado a perda de energia, mas na realidade ele te traz mais energia, te traz mais criatividade, te tira daquela sensação de que você está parado, sabe? É muito melhor. Legal. E tomando aqui a oportunidade para dar mais uma coisa que eu comecei a fazer há pouco tempo e sinto uma diferença real, e é muito fácil de fazer, é isso aqui, água. Beber muita água. Então, eu sempre tive o costume de ficar trabalhando assim e tal, e aí volta e meia eu levantava, tomava um copo, então... E ó, eu acabei de beber já aqui, ó. Todo dia eu bebo pelo menos 3 copos desse aqui, cara. Tá aqui do lado da minha mesa, é um copinho grande de quase 1 litro, ok? Provavelmente eu encho com 700 ml 3 vezes por dia, pelo menos, para beber aqui enquanto eu estou trabalhando. Legal. E isso também me deixa muito mais alerta, me deixa muito mais ativo do que quando eu fico, às vezes, horas e horas sem tomar água. E é água mesmo, tá, gente? Não é tipo, sei lá, um suco, um refrigerante, um mate. Água. Pode ter momentos para beber outras coisas, mas água é essencial e para mim tem sido muito legal. Beleza, Michel, vamos lá. Próxima pergunta é a seguinte. Quando a gente fala de metas, quando a gente fala de objetivos, todo mundo tem as suas metas e tem seus objetivos. Você acha que vale a pena, de alguma forma, a gente formalizar isso num documento, nem que seja um documento pessoal? E eu te pergunto isso porque uma vez com você me mostrou uma lista de coisas que você tinha que fazer naquele mês. Eram metas mais de curto prazo. E também tinha uma outra lista com coisas mais de longo prazo. Você acha que isso, de alguma forma, te ajuda e você aconselha isso para as pessoas também? Sim. Cara, você disse, eu pratico, tem skin in the game, né? Então, o que funciona, existe um estudo de Harvard que diz que pessoas que escrevem suas metas têm 300% melhor resultado do que pessoas que não escrevem ou não pensam que tem meta. Entendeu? Então, tipo assim, é muito, muito grande mesmo, tipo assim, a diferença. E só 3% das pessoas no mundo escrevem suas metas. Entendeu? E aí, acho que é aí onde você consegue entender as pessoas que estão tendo resultados fora da curva. Elas normalmente têm metas, tá? Cara, e a maioria das pessoas não tem meta por quê? Porque elas têm medo. Medo de fracassar, tá? E elas acham que a meta é algo que vai fazer com que ela... se eu não atingir, então não vou nem escrever. Cara, a realidade é que a meta nada mais é do que uma direção, tá? Eu digo isso para todo mundo. Metas e objetivos nada mais é do que uma direção do que você quer atingir, do que você quer alcançar em algum prazo. Tá? Então você coloca lá, eu quero, sei lá, aprender a jogar futebol em 1 ano, entendeu? Aí você tem que dizer o que é jogar futebol, eu quero falar uma língua, eu quero fazer alguma coisa. Cara, e se eu fracassar? Cara, a ideia é, se eu sei onde eu quero chegar, a gente vai ser persistente, a gente vai ter esforço para buscar soluções diferentes, a gente vai abraçar os desafios, entendeu? Então, tipo, você vai pegar aquelas 3 dicas que eu dei lá e vai aplicar na busca de alcançar essa meta. Tá? Então, sim, escreva, e eu digo, vou além, não guarda só para você. Acho que é isso que é uma das coisas que as pessoas... São 2 coisas que as pessoas têm dificuldade de fazer. Uma, por ela descrever a meta, né? Então, quando você escrever a meta, compartilha com aquela pessoa chata que vai te cobrar.
tá? Aquela pessoa que, se tu não alcançar, ela fala, ó, te falei que tu não fez. Por quê? Porque você vai ter mais motivação. É um gatilho de consistência. Né, tipo, você sabe como funciona isso muito bem quando você escreve suas copies, quando tu usa os gatilhos mentais. Nós, o ser humano, nós temos esse gatilho de que, tipo, quando eu falo alguma coisa em público, se torna algo muito mais forte para mim. Legal. Entendeu? Algo muito... Tá? Então, coloque isso em prática. Legal. Então, basicamente, pensar nessas metas e objetivos, formalizar isso e, às vezes, passar para um amigo, ou, sei lá, seu pai, sua mãe, alguém que não necessariamente vai te cobrar, mas pelo menos sabe disso, porque você cria um comprometimento, né, cara, interno. Muito melhor quem cobre, cara. É muito melhor quem cobre. Porque, Né? tipo, tem que ser aquele amigo chato. De boa. É legal quando você tem um accountability partner, alguém que te acompanha, que está na mesma pegada, que vocês dois vão se motivando. Porque a outra parte que é importante, cara, é que não adianta você ter uma meta se você não tiver como se fala? Se eu não alcançar, o que eu vou ter prejuízo? Tipo assim, eu ganho, mas eu tenho que ter, se eu perder, se eu não alcançar, eu tenho que ter alguma penalidade, entendeu? Para mim mesmo. Eu acho que isso é extremamente importante. Não, assim, uma penalidade muito escrota e tal, mas é na questão de, tipo assim, é um leverage, uma alavancagem. Tipo, se eu não fizer, eu vou ter que fazer isso. Tipo, por exemplo, muita gente que tem sucesso na perda de peso, nos meus programas, eu sugiro elas fazerem um desafio onde, beleza, eu quero perder peso, mas ao mesmo tempo, se eu não alcançar, eu vou fazer uma doação de R$100, ou de R$1.000, ou de R$500 para alguém. Entendeu? Entendi. Algo, nesse caso não é nem negativo, mas tipo, é algo que, tipo assim, a pessoa tem que pagar. Ou então, tipo, beleza, eu vou fazer isso em um mês. Se eu não fizer, eu tenho que fazer alguma coisa, tem que fazer, sei lá, uma corrida de 5 quilômetros, entendeu? Tipo, fazer uma corrida de teste, tipo, uma penalidade por eu não ter alcançado o objetivo. Bacana demais. Bacana, Tá? Michel. O papo tá muito, muito bom, cara. Acho que tem muito hack, muita coisa assim que é também mais que um hack, talvez um conceito sobre os temas que a gente se propôs a falar aqui que podem ser úteis para a galera. Mas agora eu queria ir para nossa última pergunta, que é a seguinte: você falou muito sobre o hábito de leitura, e aí eu queria saber se, além do poder do hábito, que você já falou, então eu vou contar aqui como um extra, se você podia recomendar 3 livros ou documentários para quem quer se aprofundar mais nesse tema de melhorar os hábitos para ser mais produtivo e alcançar melhores desempenhos. Sim, cara, então, questão de hábito é sempre muito pessoal, então eu acho que o primeiro passo que você tem que dar é se autoconhecer, tá? Então, o poder do hábito é como desenvolver um hábito, tá? Mas, normalmente, não adianta só você falar qualquer hábito e tal, tem que ser algo que funciona na sua vida, que você vai colocar em prática, que vai trazer resultados positivos para você. Tá? Então, tipo, buscar isso e você entender isso, como que isso vai impactar você, é muito importante. Então, o livro O Poder do Hábito é o primeiro porque ele explica como que o hábito é desenvolvido. Tá? O segundo, cara, eu chamo do livro de Poder Sem Limites, do Tony Robbins. Tá? Aí ele fala muito sobre PNL, que é a questão de tipo, como você usar seu subconsciente para alcançar certos resultados. E, normalmente, ele explica tudo sobre como a vida funciona, como você... a questão da positividade que você citou antes, questão da abundância e muitas outras coisas também. Então, eu gosto muito desse livro, Poder Sem Limite. Tá? E por último, Mindset, da Carol Dweck, que faz uma comparação entre o mindset fixo e o mindset de crescimento. Né? Pessoas que que abraçam os desafios, pessoas que são persistentes através dos obstáculos, entendeu? Pessoa que entende que o esforço é o caminho, que aproveita a jornada, entendeu? E que tem outras situações, tipo, você entender o que é um mindset de crescimento, a pessoa que está sempre se desenvolvendo. E acho que é isso que você está trazendo para as pessoas que estão assistindo essa nossa entrevista, é exatamente mostrar para elas que é possível você se desenvolver. Que a maioria das pessoas acham que as circunstâncias que elas estão hoje determinam os resultados delas. E não é verdade. Né? Perfeito. Então, esses 3 livros eu indico para desenvolvimento de hábito e comportamentos. Perfeito, Michel. Cara, eu queria de coração agradecer pelo tempo que você tirou aí para trocar essa ideia comigo. Eu acho que foi muito produtivo. E para o pessoal que se interessou, que gostou do tema, que quer ouvir mais sobre isso, o Michel distribui muito conteúdo, né, no Insta dele. Então, Michel, se você puder compartilhar para a galera que tem interesse em aprender mais e tal, seria ótimo. Com certeza, galera. Olha só,
Obrigado pela oportunidade, João. Porra, fiquei lisonjeado com o convite. Estou muito feliz aqui. Espero que vocês executem. Qualquer galera, se você tiver alguma dúvida sobre qualquer coisa, vai lá no meu Instagram, michel.hellal, tá? Ou então michelelal.com é o meu site. Vai lá, se cadastra na lista. Eu sempre estou mandando conteúdo sobre autodesenvolvimento, sobre produtividade, sobre comportamento. Beleza? É isso aí. Show de bola. Então, gente, um desafio. Quem assistiu aqui essa entrevista e curtiu, vai lá no Insta, deve estar com o celular perto da tua mão e manda um abraço aí pro Michel. Agradece esse tempinho que ele teve para me ajudar com esse agradecimento. Grande abraço, Michel. Obrigado pelo papo e até a próxima.